O burburinho na sala do tribunal do juiz Vasques era um som abafado, distante, como se eu estivesse submersa num aquário. Senti o punho do João, meu advogado, tremer ligeiramente sob a mesa, preso na minha mão. Aquele tremor era mais eloquente que qualquer palavra. Era o som do seu medo, da sua resignação, o espelho perfeito do que eu sentia. Uma geladeira a esvaziar-se no meu estômago. O Ricardo, o Ricardo, estava ali, a centímetros, mas parecia estar num mundo paralelo. Bronzeado, impecável, com aquele sorriso de canto de boca que eu conhecia tão bem. Um sorriso que prometia vitória e o meu completo aniquilamento. O juiz Vasques pigarreou e o som, amplificado pelos microfones, rasgou a bolha de silêncio que me envolvia. Estava feito. Não havia mais nada a dizer, nada a fazer. Os 3 meses de inferno tinham chegado ao fim. Assunto Caldwell contra Caldwell, para finalização da dissolução do casamento e partilha de bens. A voz do juiz era um zumbido monótono, mas cada palavra era um prego no meu caixão. Como é que cheguei aqui? Lembro-me de pensar. Há 12 anos eu estava a casar-me com este homem. Não, espera, já foi há mais tempo. Foi no nosso 12º aniversário, não foi? Não, o que aconteceu foi no nosso 12º aniversário. A memória é uma coisa engraçada, sabe? As datas escorregam, os detalhes misturam-se, mas a sensação, essa fica gravada a fogo. O frio cortante, a humilhação. Ah, sim. O Ricardo não me deixou esquecer. Naquela noite eu tinha preparado o jantar na nossa mansão em Cascais. Uma mesa posta à beira do lago, velas, uma garrafa daquele vinho que ele tanto gostava. Tinha-lhe comprado um relógio, um Rolex Vintage de 1965, o ano em que o pai dele nasceu. Uma lembrança, uma tentativa talvez ingênua de acender uma faísca do que tínhamos sido. Ele apareceu às 11 da noite. Não olhou para o jantar. Não olhou para mim. Só caminhou até a sala, serviu-se de um uísque e pousou um envelope de papel pardo, grosso e pesado, na mesa de mármore. O meu coração já sabia. Aquele aperto no peito, aquela certeza gélida. O que é isto? Perguntei, a voz já a falhar. A minha mão estendeu-se tremendo. Lê, disse ele bebericando o líquido âmbar. Os olhos vazios, como se estivesse a despedir um programador júnior. Eu abri. Petição para dissolução de casamento. O ar fugiu-me dos pulmões. Ricardo, isto é uma piada. Saio hoje à noite, respondeu, a olhar para o telemóvel, já a fazer a mala, imagino. Vou para o Hotel Ritz, até o meu novo apartamento no Parque das Nações estar pronto. Já cancelei os teus cartões de crédito para evitar gastos retaliatórios e as contas conjuntas estão congeladas até a audiência preliminar. Tens acesso à conta, à ordem, com 5.000 euros. Faz por durar. 5.000 euros? Gargalhei, uma risada histérica que se transformou em soluços. Ricardo, só a prestação da casa é muito mais. A casa vai para o mercado na próxima semana. Tens de sair até ao dia 1. Ele finalmente olhou para mim. Os seus olhos, tão verdes outrora, estavam agora mortos, vazios. E não te preocupes em contratar um advogado caro, Ana. Eu já retivei os 5 melhores escritórios da cidade para criar conflito de interesses. De qualquer forma, não os podes pagar. Ele pousou o copo na base, com cuidado para não estragar a madeira polida da mesa. E caminhou para a porta. Por quê? Murmurei, as lágrimas a escorrer. Depois de tudo o que fiz por ti? Ele hesitou, a mão na maçaneta. Não se virou. Porque te superei, Ana. Tu és uma enfermeira de Almada. Eu sou um CEO. É só negócio. E saiu. Lembro-me de ter ido à janela e de ter visto a luz dos faróis do seu Porsche. A Sofia estava lá, no banco do passageiro. A assistente executiva de 24 anos. Não foi apenas uma traição emocional.
Foi uma declaração de guerra financeira. E ele, na sua mente doentia, já tinha vencido. Os dias, as semanas que se seguiram foram um borrão de desespero. Telefonei a todos os advogados que conseguia encontrar, aqueles que ele me tinha dito que não podia pagar. E ele estava certo. Nenhum me tocou. Conflito de interesses, Sra. Caldwell. Lamentamos. As palavras repetiam-se, ecoando no vazio da mansão agora vendida. Mudei-me para um pequeno estúdio na Amadora, perto da paragem do autocarro. Voltei aos turnos da noite no hospital, os olhos permanentemente vermelhos, exausta. O cheiro a desinfetante e a café rançoso tornou-se a minha nova realidade. O João, o João, encontrei-o num centro comercial em Almada, quase por acaso. A porta de vidro, com as letras João Santos, advogado, testamentos, sucessões e direito da família, escritas a desvanecer. O escritório cheirava a café velho e papel mofado. Ele devia ter uns 60 e poucos anos. O cabelo grisalho desgrenhado, uma mancha na gravata. A secretária parecia ter sido atingida por uma bomba de arquivos. Não era um tubarão, mas parecia um cão basset cansado. Sra. Caldwell, disse ele, apontando para uma cadeira com uma mola partida. Ouvi falar do seu marido. Serei honesto. Costumo tratar de casos de condução sob efeito de álcool e testamentos disputados para velhinhas. Ir contra Pedro Sterling é como levar uma colher para um tiroteio. Não tenho mais ninguém, respondi, a voz a rachar. Ele cortou os meus fundos. Estou num motel? Não, já não, estou num estúdio. Tá a tentar dizer que eu fui abusiva, que não contribuí em nada para a Nexus Stream. João, eu escrevi o plano de negócios. Paguei os servidores com o meu salário de enfermeira. O João tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Olhou para mim, destroçada, exausta, mas com um fogo de verdade nos olhos. Ele odiava Bullis, e Ricardo Caldwell soava como o maior da região de Lisboa. Não posso prometer que vamos ganhar, suspirou ele, puxando um bloco de papel amarelo para si. O Sterling vai tentar enterrar-nos, mas eu aceito o caso. Os meus honorários, bem, preocupamo-nos com isso mais tarde. Momentaneamente, permitam-me fazer uma pausa nesta narrativa deprimente. É que, por vezes, olhando para trás, tudo isto parece tão surreal. Quero dizer, um homem, um CEO bilionário, que usa a sua fortuna para sistematicamente destruir a mulher que esteve ao seu lado desde o início, é tão cruel que beira o absurdo. Na minha cabeça, na cabeça de qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, é inimaginável. Na nossa cultura, há valores de família, de respeito, ou pelo menos, havia. Será que o dinheiro corrompe assim tanto, a ponto de apagar toda a decência humana? Este não era o Ricardo que eu conhecia, o homem que codificava no nosso apartamento bolorento em Almada, a sonhar. Era um monstro, sim, mas um monstro criado pela ganância, pela veneração do capital. E eu, uma enfermeira, uma pessoa comum, estava ali, no meio da sua destruição, sem sequer perceber bem o porquê. É uma loucura, não é? A vida, às vezes, prega-nos estas partidas que nem nos piores pesadelos conseguiríamos imaginar. Mas, sigamos em frente. As audiências preliminares foram um massacre. Lá dentro, o Pedro Sterling, o Pedro, era um espetáculo de crueldade. Pintou-me como uma gold digger, instável emocionalmente, emocionalmente, um fardo para a brilhante ascensão do Ricardo. Vossa Excelência, bramia o Sterling, a passear pelo tribunal como um predador. O Sr. Caldwell é um visionário. A Nexus Stream é propriedade intelectual dele. A Sra. Caldwell é simplesmente uma antiga enfermeira que desfrutava do estilo de vida que o meu cliente lhe proporcionava. Agora que o casamento se dissolveu, ela procura saquear os bens da empresa.
Bens que ela não ajudou a criar. Eu sentei-me em silêncio, apertando a mão do João debaixo da mesa. Queria gritar. Queria dizer-lhe sobre as noites em que o Ricardo chorava nos meus braços porque o código não funcionava. Ou como eu revia cada apresentação que ele enviava aos investidores. Mas o juiz, o honrado juiz Vasques, parecia enfeitiçado pelo Ricardo. Vasques era um homem que respeitava o estatuto e Ricardo Caldwell era o rei do estatuto em Lisboa. Pedido de apoio conjugal temporário negado, sentenciou o juiz Vasques, batendo o martelo. A senhora Caldwell é uma enfermeira licenciada. É capaz de trabalhar. O senhor Caldwell providenciará um pagamento único de 10.000 euros para despesas de realocação. Reuni-nos para o julgamento sobre a divisão de bens em 3 meses. O Ricardo virou-se para mim, não sorriu. Apenas piscou um olho. Um piscar de olhos lento e deliberado que dizia: eu sou o dono desta sala. 3 meses. Foi todo o tempo que tínhamos para provar que o Ricardo estava a esconder dinheiro. E sim, ele estava. Eu sabia. Ele comprara uma vivenda na Toscana no ano anterior. Vi as fotos no telemóvel dele. Mas não havia registro da compra nas contas conjuntas ou nas pessoais. Passei noites em claro no escritório do João, envolta em caixas e caixas de extratos bancários. Não faz sentido, disse eu numa terça-feira chuvosa, batendo com um documento na secretária do João. Ele franziu os olhos para a folha de cálculo. Se ele comprou, não usou o nome dele. Usou uma empresa de fachada. Mas qual? Ele tem dezenas de LLCs sob a Nexus Stream. Respondi. O João suspirou. Precisamos de um especialista em contabilidade forense, Ana. Um bom custa 300 euros a hora. Temos... Ele verificou a carteira. Cerca de 40 paus e um cupão para pizza. Estávamos a bater numa parede. O Ricardo e o Pedro Sterling estavam a enterrar a verdade debaixo de camadas de obscurantismo corporativo. Milhares de páginas de documentos que não serviam para nada. Era uma tática clássica do Sterling. Esconder a agulha no palheiro e depois enterrar o palheiro num aterro sanitário. Lembro-me de uma noite, uma semana antes do julgamento. Eu estava lá a remexer numa caixa velha de ficheiros que tinha conseguido salvar da casa antes de ser expulsa. Eram principalmente declarações de impostos dos nossos primeiros anos. Encontrei um recibo amarrotado de há 7 anos. Era para uma consulta com um escritório de advocacia nas Ilhas Caimão. O valor era de 5.000 euros. João, liguei-lhe das 2 da manhã. Quem é a Triton Holdings? Nunca ouvi falar, resmungou ele meio a dormir. Encontrei um recibo. O Ricardo pagou uma taxa de constituição para a Triton Holdings nas Caimão há 7 anos. Isso foi pouco antes de a Nexus ter a primeira grande ronda de financiamento. O João acordou de imediato. Se a Triton Holdings é a empresa-mãe dos ativos offshore dele, e ele não divulgou isso na fase de descoberta, isso é perjúrio, isso é fraude. Podemos provar que ele a possui? Precisamos do registro de acionistas das Caimão. Isso exige uma ordem judicial, e o Vasques não nos dará sem causa provável. E neste momento, um recibo de 7 anos não é suficiente. A esperança esvaiu-se de mim. Estávamos tão perto e tão longe. Na véspera do julgamento, o Ricardo solicitou uma reunião de conciliação. Encontramo-nos na sala de conferências com paredes de vidro do escritório do Sterling, lá no topo de um arranha-céus na Baixa de Lisboa. O Ricardo estava bronzeado, descansado e caro. A Sofia estava sentada ao lado dele, a exibir um anel de diamantes que eu reconheci. Era o meu. A joia da minha avó, que o Ricardo alegara ter perdido durante a mudança. Senti a bile a subir-me à garganta. Aqui está a oferta, disse o Sterling, deslizando uma única folha de papel pela mesa de mogno. 200.000 euros. Um corte limpo. Assina um acordo de não divulgação. Nunca mais fala do Ricardo ou da Nexus Stream. E vai-se embora. 200.000 euros. O João bufou. A empresa está avaliada em 400 milhões de euros. Isto é um insulto.
O Ricardo inclinou-se para a frente, a voz sedosa e ameaçadora. É caridade, João. Aceita, ou entro naquele tribunal amanhã e destrua. Vou falar da medicação para a depressão que ela tomou há 3 anos. Vou pintá-la como mentalmente incompetente. Vou certificar-me de que ela perde a licença de enfermeira. Vou reduzir a vida dela a cinzas. Olhei para o homem que amei por 12 anos. Não era um homem. Era um monstro feito de dinheiro. Levantei-me, as mãos a tremer, mas a voz firme. Não. O Ricardo riu. Um som áspero, como um cão a ladrar. Como quiseres. Vemo-nos no tribunal, querida. Traz um capacete. Quando saímos, o João estava preocupado. Ana, se formos a julgamento com o que temos, vamos perder. Ele tem o juiz. Ele tem o dinheiro. Temos um recibo para uma empresa de fachada que não podemos provar que existe. Eu sei, disse eu, olhando para as ruas escorregadias de Lisboa. Mas não vou assinar esse papel. Prefiro perder a lutar do que deixá-lo comprar o meu silêncio. Eu não sabia ainda, mas a ajuda estava a caminho. Só não vinha de um advogado. De volta ao meu pequeno apartamento, o telemóvel tocou. Era um número bloqueado. Olá, Ana. A voz era rouca, profunda, parecia não ter sido usada há muito tempo. Gelei. Eu não ouvia aquela voz há 15 anos. Desde o dia em que o meu pai nos abandonou, a mim e a minha mãe, para nos proteger, como ele alegava numa nota críptica. Pai, sussurrei. Ouvi falar do Ricardo, disse a voz. Ouvi dizer que ele está a tentar enterrar-te. Onde é que estás? A mãe disse que estavas morto. Não estou morto. Estive fora. Ouve-me com atenção, Ana. Não aceites o acordo. Vai ao tribunal amanhã. Por que, pai? Não temos nada. Vamos perder. Não vais perder, disse o meu pai. Só te certifica que as portas estão destrancadas. Estou a voltar para casa. A linha morreu. Amanhã da audiência final, Lisboa estava submersa num aguaceiro torrencial. Parecia apropriado. A sala de tribunal do honrado juiz Vasques estava cheia. Correra a notícia de que Ricardo Caldwell, o menino de ouro da tecnologia portuguesa, estava a finalizar o seu divórcio. Jornalistas sentavam-se nos bancos de trás, as canetas prontas para registrar o triunfo do Ricardo. Eu sentei-me à mesa do autor, vestindo um simples fato cinzento que tinha comprado numa loja de segunda mão. Parecia pequena contra o pano de fundo imponente de mogno do tribunal. Ao meu lado, o João Santos remexia em papéis, as mãos a tremer ligeiramente. Parecia um homem a preparar-se para um pelotão de fuzilamento. Do outro lado, o Ricardo estava magnífico. Brincava com o Pedro Sterling, verificava o relógio e, ocasionalmente, lançava um olhar aos jornalistas com um aceno grave e praticado. Ele interpretava o papel de líder arrependido, mas firme na perfeição. Todos de pé! Berrou o oficial de justiça. O juiz Vasques entrou, as vestes a esvoaçar. Não olhou para mim. Olhou diretamente para o Ricardo e fez um aceno de reconhecimento discreto. Estamos aqui para finalizar a dissolução do casamento e a divisão de bens no caso Caldwell contra Caldwell, declarou Vasques monotonamente. Sr. Sterling, pode prosseguir. Durante as 3 horas seguintes, o Pedro Sterling deu uma aula magistral de crueldade. Chamou-me para o banco das testemunhas e procedeu a dissecar a minha vida com um bisturi. Senhora Caldwell, disse o Sterling, a passear como um predador. A senhora afirma ter apoiado o meu cliente durante a fundação da Nexus Stream. Contudo, possui um diploma em ciência da computação? Não, disse eu calmamente. Sou enfermeira. Entendo. Escreveu uma única linha de código para o algoritmo proprietário que agora vale 400 milhões de euros. Não, mas fiz turnos duplos para pagar a eletricidade que fazia funcionar os servidores. Cozinhei todas as refeições. Geria a casa para que o Ricardo pudesse focar-se. Objeção, latiu o Sterling. Irrelevante. Pagar uma conta de eletricidade não confere a alguém o direito a capital,
numa propriedade intelectual de €1.000.000.000. Pela sua lógica, Sra. Caldwell, a empresa de eletricidade local também deveria possuir uma parte da Nexus Stream. Risos abafados ecoaram pelo tribunal. O Ricardo sorriu, cobrindo a boca com a mão para disfarçar. O João Santos tentou contra-atacar. Levantou-se a gravata torta. Vossa Excelência, este é um estado de bens comuns. As contribuições de um cônjuge para o casamento permitem que o outro cônjuge tenha sucesso. Essa é a letra da lei. A lei, interrompeu o juiz Vasques, a espreitar por cima dos óculos, também distingue entre a valorização ativa de ativos e a existência passiva. O Sr. Sterling apresentou um argumento convincente de que a Nexus Stream é unicamente o resultado do gênio do Sr. Caldwell, separada do patrimônio conjugal. Foi um massacre. Cada moção que o João levantava em relação ao recibo das Ilhas Caimão era rejeitada. Temos um recibo para a Triton Holdings, argumentava o João desesperadamente. Acreditamos que milhões foram desviados. Especulação, gritou Sterling. Eles não têm registros bancários, listas de acionistas, nada além de um pedaço de papel de há 7 anos. É uma caça a bruxas, Vossa Excelência. Aceito, disse Vasques, batendo o martelo. Senhor Santos, se mencionar a Triton Holdings novamente sem provas concretas, será condenado por desacato. Às 3 da tarde tinha acabado. O testemunho estava concluído. As provas estavam fechadas. O juiz Vasques pigarreou. Olhou para o relógio. Já ouvi o suficiente. Não vejo razão para prolongar isto. O tribunal está preparado para emitir uma decisão imediata. O Ricardo recostou-se na cadeira, esticando os braços. Virou a cabeça para mim. O tribunal estava em silêncio, à espera que o juiz organizasse as suas notas. Nesse silêncio, a voz do Ricardo viajou pela distância entre as nossas mesas. Foi um sussurro, mas atingiu-me como um golpe físico. Eu disse, Diana, sibilou o Ricardo, um sorriso cruel a brincar nos seus lábios. Tu não és nada. Eu venci. Tu sais daqui com o que eu te der, ou sais sem nada. Olha para ti, patética. Virou-se de novo para o juiz. Portou seco. Estou pronto para a minha volta de vitória, murmurou ele para o Sterling. O juiz Vasques abriu a boca para falar. No caso dos ativos da Nexus Stream, o tribunal considera... Bum! As pesadas portas duplas de carvalho no fundo do tribunal não se abriram apenas. Bateram contra as paredes com um som de tiro. O barulho ecoou pela sala de teto alto. Todas as cabeças viraram. O juiz Vasques congelou, o martelo suspenso no ar. O Ricardo girou, irritado com a interrupção da sua coroação. Parado na soleira da porta, havia uma figura que parecia sugar a luz da sala. Era um homem mais velho, talvez na casa dos 60, mas mantinha a postura de um soldado. Usava um fato cinzento escuro que era claramente antiquado, mas impecavelmente adaptado, do tipo de lã que já não se faz. Apoiava-se fortemente numa bengala de madeira preta polida com um punho de prata em forma de cabeça de falcão. Mas foi o seu rosto que fez a sala gelar. Era um rosto talhado em granito, marcado por cicatrizes profundas da experiência. Os seus olhos eram escuros, inteligentes, e naquele momento ardiam com uma fúria fria e aterradora. Não disse uma palavra. Apenas começou a caminhar pelo corredor central. Tum, passo, tum, passo. O som da sua bengala a bater no chão era o único ruído no tribunal. Quem é este? Sussurrou Ricardo para o Sterling. Tirem-no daqui. Oficial de justiça, gritou o juiz Vasques, recuperando a compostura. Retire este homem. Esta é uma sessão fechada. O oficial de justiça, um homem corpulento chamado Agente Costa, avançou para o corredor, a mão na sua pistola de eletrochoque. Senhor, não pode estar aqui. Precisa de sair imediatamente. O homem mais velho parou. Olhou para o oficial de justiça. Não levantou a voz.
Mas o seu tom era tão autoritário que o agente Costa deu um passo atrás. Fica quieto, filho, disse o homem. A sua voz era rouca e carregada de fumo. A menos que queiras explicar a ordem dos advogados por que obstruíste um oficial do tribunal. Oficial do tribunal? O Sterling levantou-se rindo incredulamente. Quem pensa que é? O seu nome não está na pauta. O homem ignorou o Sterling. Continuou a caminhar até chegar ao portão e à barreira de madeira que separava o público dos advogados. Empurrou-a com a bengala. Passou pelo Ricardo. Nem sequer olhou para ele. Caminhou diretamente para a mesa do autor. Eu estava a tremer. Olhei para o perfil do homem, a curva familiar do seu nariz, a maneira como ele segurava o queixo. A última vez que o tinha visto, ele estava a sair de casa num carro de caixa aberta enferrujado, prometendo que iria arranjar as coisas. Isso foi há 15 anos. Pai, engarguei. O homem virou-se para mim. A dureza dos seus olhos derreteu por uma fração de segundo. Estendeu uma mão enluvada e tocou gentilmente no meu ombro. Desculpa o atraso, querida. O trânsito na A5 era um pesadelo. Virou-se então para o banco. O juiz Vasques olhava para o homem com a boca ligeiramente aberta. O seu rosto tinha passado de avermelhado a um branco fantasmagórico. Tirou os óculos, esfregou os olhos e voltou a colocá-los. Tomás? Sussurrou o juiz. Tomás Blackwood. Um murmúrio percorreu o tribunal. Os advogados mais velhos na sala, os que praticavam em Lisboa desde os anos 80, de repente sentaram-se mais direitos. Começaram a sussurrar aos seus associados mais jovens. Blackwood é o carrasco? Não pode ser. Ele desapareceu depois dos julgamentos da Enron. Pensei que estivesse morto. O Tomás Blackwood retirou as luvas lentamente, dedo por dedo. Olá, Guilherme. Há muito tempo, não é? Engordaste. Tu não tens legitimidade aqui, gaguejou o juiz Vasques. Parecia aterrorizado. Não és advogado constituído. Na verdade, disse o Tomás, tirando um documento dobrado do bolso interior. Apresentei uma moção de emergência para intervir na secretaria há 10 minutos. E também estou a apresentar a minha aparição como advogado principal da autora, Anna Caldwell. Não pode simplesmente entrar aqui, gritou o Sterling, sentindo a mudança na sala. Objeto! Isso é altamente irregular. O julgamento está concluído. Tomás Blackwood virou-se para Pedro Sterling. Olhou para o advogado Hotshot, da maneira como um leão olha para uma gazela que não sabe que já está morta. Sr. Sterling, disse o Tomás calmamente, eu ganhava casos rico quando o senhor ainda estava a aprender a atar os sapatos. Sente-se e cale-se. Ainda não acabei. Virou-se de novo para o juiz. Vossa Excelência apresenta uma moção para reabrir a fase probatória deste julgamento com base na descoberta de novas provas materiais. Provas de perjúrio maciço, fraude e peculato cometidos pelo réu, Ricardo Caldwell. Isto é ultrajante. O Ricardo levantou-se, o rosto vermelho. Eu divulguei tudo. Quem é este velho louco? Tomás Blackwood sorriu. Não era um sorriso agradável. Quem sou eu? Perguntou Tomás suavemente. Não me reconheces, Ricardo? Isso é ofensivo. Tomás virou-se para a galeria, pegou numa pesada pasta que tinha deixado perto do portão e bateu-a na mesa da defesa, bem à frente do Ricardo. Podes não conhecer a minha cara, disse Tomás, mas conheces o meu trabalho. Tu tens me pago há 5 anos. O Ricardo olhou para a pasta, depois olhou para o Tomás. A confusão toldou os seus olhos. O quê? Há 7 anos? Disse Tomás, a sua voz projetando-se até ao fundo da sala. Contrataste uma firma de contabilidade boutique em Zurique para criar uma estrutura de blind trust. Querias esconder bens da tua esposa caso algum dia fizesse sucesso. Comunicaste com um homem chamado Sr. V. Pagaste-lhe muito bem para esconderes o teu dinheiro nas Ilhas Caimão, em Singapura,
e num cofre de criptomoedas em Malta. O rosto do Ricardo ficou pálido. O sangue esvaiu-se das suas bochechas tão rapidamente que ele parecia que ia desmaiar. Tu, tu és o Sr. V? Sussurrou o Ricardo. Vendetta? Não, isso é demasiado dramático, riu Tomás sombriamente. Veritas, verdade. Vês, Ricardo, quando procuraste na Dark Web por um contabilista sujo, não encontraste um criminoso. Encontraste-me. Eu tenho gerido a tua fortuna escondida há 5 anos. Tenho todas as transferências bancárias. Tenho todos os e-mails onde explicitamente afirmaste que estavas a esconder este dinheiro da Ana. Tenho os registros de quando te riste sobre como a ias deixar sem um cêntimo. A sala do tribunal estava em silêncio absoluto. Até a estenógrafa tinha parado de digitar. O Tomás inclinou-se perto do Ricardo, a voz baixando para um sussurro aterrorizante que o microfone ainda captou. Eu não te roubei o dinheiro, Ricardo. Eu mantive-o seguro. Eu investi-o. Cresceu bastante. Mas aqui está o problema. Tu assinaste a procuração ao Sr. V, e como eu estou atualmente a representar a tua esposa, o Tomás virou-se para o juiz, os seus olhos a faiscar. Vossa Excelência, estou a apresentar como prova o anexo A. É o historial financeiro completo da Triton Holdings, Omega Shell e Blue Sky Ventures. O valor total dos bens que Ricardo Caldwell escondeu deste tribunal não é de 400 milhões. Tomás fez uma pausa para efeito. É de 1.200 milhões de euros. E esta manhã repatriei todos esses fundos para uma conta fiduciária sob a jurisdição deste tribunal. O Sterling desabou na sua cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Ele sabia que estava acabado, mas o Ricardo ainda não tinha percebido. O pânico apoderou-se dele. Não podes fazer isto. Isso é privilégio advogado-cliente. Tu eras o meu contabilista. Nunca fui revisor oficial de contas, sorriu Tomás. Sou advogado e nunca fui teu advogado. Fui um agente infiltrado do Departamento de Justiça durante 20 anos antes de me reformar. Reconheço uma cilada quando a vejo, mas isto não foi negócio. Isto foi pessoal. O Tomás voltou para mim, que estava a soluçar em silêncio, a mão sobre a boca. Ele colocou um braço protetor em volta de mim. Tentaste destruir a minha filha, Ricardo, disse o Tomás, a voz a tremer de raiva controlada. Anunciaste a tua vitória, pensaste que eras o rei do mundo, mas esqueceste-te de uma coisa. O quê? O Ricardo respirou a tremer. Os reis caem, disse Tomás, especialmente quando o carrasco volta para casa. O silêncio que se abateu sobre a sala de audiências após a revelação de Tomás Blackwood não foi meramente uma falta de ruído. Foi um peso físico, asfixiante e absoluto. Era o som de um vácuo criado quando um ego maciço e impenetrável é subitamente perfurado. O ar-condicionado zumbia, um drone mecânico que parecia ensurdecedor na quietude. Por um longo e agonizante momento, ninguém se moveu. As mãos da estenógrafa pairavam sobre a sua máquina, a boca ligeiramente aberta. A galeria, cheia de jornalistas e curiosos que tinham vindo testemunhar a volta de vitória de Ricardo Caldwell, estava congelada num estado de choque coletivo. O Ricardo Caldwell permaneceu paralisado. A cor tinha desaparecido do seu rosto tão completamente que a sua pele parecia pergaminho. Os seus olhos, geralmente afiados e calculistas, dardejavam freneticamente entre a pasta amarrotada na mesa. O olhar de aço de Tomás Blackwood e a expressão horrorizada do juiz Vasques. Era um homem a afogar-se à vista de todos, o seu cérebro a lutar para encontrar uma boia de salvação, uma lacuna, uma mentira que pudesse estancar a barragem, mas a água estava a subir demasiado depressa. A voz do Ricardo rachou,
Um som patético que não se parecia em nada com o barítono confiante que usara apenas uma hora antes. Ele limpou a garganta e tentou de novo, forçando uma máscara de indignação nos seus traços. Isto é uma fabricação, um truque barato de salão. Ele está a mentir, Vossa Excelência. Ele é louco. O Ricardo bateu com o punho na mesa de mogno, mas o gesto não teve força. Foi o debate de uma criança. Juiz, prenda-o! Ele hackeou as minhas contas! Ele está a apresentar documentos forjados! O juiz Vasques não ordenou uma prisão. Na verdade, o juiz parecia que ia ficar doente. Gotas de suor brotaram na sua testa, brilhando sob as luzes severas do tribunal. Ele agarrou o seu martelo, não com autoridade, mas para se equilibrar. Ele sabia exatamente quem era Tomás Blackwood agora. Os advogados mais velhos na sala tinham sussurrado o nome O Carrasco com uma reverência que beirava o medo. Blackwood não levava casos a julgamento para os argumentar. Ele levava-os a julgamento para os encerrar. Vasques olhou para a montanha de registros financeiros, o anexo A, que Tomás tinha despejado na mesa da defesa. Ele percebeu, com um estremecimento nauseante no estômago, que a sua própria carreira estava por um fio. Se ele parecesse cúmplice na fraude do Ricardo, especialmente com uma lenda como Blackwood envolvida, ele não seria apenas desabilitado, seria indiciado. Sr. Sterling, grasnou o juiz, tirou um lenço do seu manto e enxugou o lábio superior, a sua mão a tremer visivelmente. O senhor tem alguma resposta a esta apresentação de provas? Pode autenticar a origem destes fundos? Todos os olhos se voltaram para Pedro Sterling. O tubarão de Lisboa, o homem que se gabava de destruir famílias por desporto, olhava para os documentos à sua frente. Ele pegou numa folha um registro de transferência bancária de uma empresa de fachada em Malta e leu-a. Os seus olhos arregalaram-se. Ele reconheceu a estrutura da conta. Ele percebeu com o horror crescente que o seu cliente o tinha feito de parvo. O Ricardo não tinha apenas escondido o dinheiro da Ana. Ele tinha escondido do Sterling, expondo o advogado a acusações de conspiração federal. O Sterling levantou-se lentamente. O movimento foi rígido, mecânico. Olhou para o Ricardo com uma mistura de ódio e terror. Pedro! O Ricardo agarrou a manga do seu advogado, os dedos a cravar-se no tecido caro. O que estás a fazer? Objeção. Requer a anulação. Faz o teu trabalho. O Sterling olhou para a mão do Ricardo como se fosse uma aranha venenosa. Arrancou o braço com um puxão violento. Estou a fazer o meu trabalho, Ricardo. Estou a salvar-me. O Sterling virou-se para o banco, a sua voz projetando-se claramente para o fundo da sala, garantindo que cada jornalista presente ouvisse a sua declaração. Vossa Excelência, estou formalmente a retirar-me como advogado do réu, com efeitos imediatos. Não podes retirar-te, gritou o Ricardo, a sua voz a subir uma oitava. Estamos no meio de uma audiência. Eu pago-te um adiantamento de 50.000 euros por mês. Não posso e não representarei um cliente que cometeu perjúrio em tribunal aberto e utilizou os recursos da minha empresa para facilitar fraude bancária internacional. Anunciou Sterling, o seu tom gélido. Começou a enfiar papéis na sua pasta, não os organizando, apenas os socando. Eu estava completamente alheio à existência da Triton Holdings ou de quaisquer ativos offshore. Notificarei a Ordem dos Advogados de Lisboa imediatamente desta violação. Cobarde! O Ricardo gritou, saliva a voar dos seus lábios. Trabalhas para mim, eu sou teu dono. Já não, o Sterling respondeu. Ele clicou nos fechos da sua pasta. Está lido. Está lido. Um som que ecoou como 2 tiros na sala silenciosa. Boa sorte, Ricardo. Vais precisar dela. O Sterling virou-se e saiu do tribunal, empurrando o portão oscilante sem olhar para trás. O Ricardo estava sozinho. A cadeira vazia ao seu lado parecia um abismo.
Tomás Blackwood bateu a sua bengala no chão. Tum-tum, chamando a atenção da sala de volta para a mesa do autor. Ele parecia calmo, quase entediado, como se estivesse a ver um boletim meteorológico em vez da destruição de um magnata. Vossa Excelência, disse Tomás, a sua voz suave e rouca. Dado que o réu está agora sem representação, talvez devamos acelerar isto. Tenho o Procurador-Geral dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em espera na secretaria. Eles estão a ouvir este processo remotamente. Estão bastante interessados em saber como o Sr. Caldwell evitou o imposto sobre ganhos de capital sobre os 1,2 milhões de euros que ele canalizou através das Ilhas Caimão. A menção do Distrito Sul de Nova York, o SDNY, foi o golpe final. Este já não era um caso de divórcio civil. Este era território federal. O instinto de sobrevivência do juiz Vasquez entrou em ação. Ele precisava de se distanciar do Ricardo Caldwell e precisava de o fazer agora. Sr. Caldwell, disse o juiz, a sua voz endurecendo, despindo o preconceito amigável que ele havia mostrado antes. O tribunal aceita as provas apresentadas pelo Sr. Blackwood. A documentação parece irrefutável. Espera, não! O Ricardo levantou-se, a sua compostura estilhaçando-se completamente em cacos irregulares de pânico. Apontou um dedo trêmulo para mim do outro lado do corredor. Eu estava sentada em silêncio, as mãos cruzadas, parecendo pequena, mas imóvel. Isto é uma armadilha, gritou o Ricardo, os olhos selvagens. Ela planeou isto. Olhem para ela. Ela está a tentar roubar a minha empresa. Eu construí a Nexus. Ela é só uma enfermeira. Ela não é ninguém. Ela é a sua esposa. Tomás interrompeu. A sua voz não era alta, mas cortou a histeria do Ricardo como uma navalha. E ela é a vítima da sua fraude. Ao abrigo da lei portuguesa, especificamente em relação à ocultação de bens durante processos de dissolução, o tribunal tem o poder de penalizar a parte fraudulenta, atribuindo 100% dos bens ocultados ao cônjuge vítima. Tomás voltou o seu olhar para o juiz, os seus olhos a faiscar com um fogo frio e duro. Requeiro uma decisão sumária, Vossa Excelência. Não estamos a pedir metade. Queremos tudo. Os milhares de milhões escondidos, a casa conjugal, toda a carteira de ações e a participação maioritária na Nexus Stream. Queremos tudo. O juiz Vasquez não hesitou. Mal olhou para os papéis. Concedido! A palavra pairou no ar. O tribunal decide a favor da autora. Vasquez sentenciou rapidamente, batendo o martelo com uma força que assustou o oficial de justiça. Todos os bens listados no anexo A são por este meio atribuídos a Anna Caldwell. Além disso, estou a emitir uma ordem de congelamento imediato de todas as contas pessoais do Sr. Caldwell, nacionais e estrangeiras, pendente da investigação federal. O rosto do Ricardo ficou de um tom púrpura violento. A realidade atingiu-o como um golpe físico. Ele não estava apenas a perder o divórcio, estava a perder a sua identidade. O dinheiro, o poder, o estatuto, tudo tinha desaparecido em 10 minutos. Um rugido gutural e primitivo rasgou a sua garganta. A lógica abandonou. Vou matar-te! Tu arruinaste-me! Tu... O Ricardo avançou. Trepou pela mesa da defesa, papéis a voar por todo o lado, carregando na minha direção com as mãos estendidas, os dedos enrolados em garras. Ricardo, não! Engasguei, recuando, mas ele nunca me alcançou. O agente Costa, o oficial de justiça corpulento, que antes tinha tentado expulsar o Tomás, moveu-se com a velocidade de um jogador de futebol americano. Ele interceptou o Ricardo no meio do corredor, embatendo nele com um baque nauseabundo. Eles caíram com força. O fato italiano caro do Ricardo raspou no tapete áspero. Sai de cima de mim! Sabes quem eu sou? Sou o CEO da Nexus Stream.
está preso por agressão e desacato ao tribunal, gritou o agente Costa, lutando para prender os braços do Ricardo às costas. O tilintar metálico das algemas a serem colocadas era audível mesmo por cima dos gritos do Ricardo. O tribunal irrompeu em caos. Flashes cegaram à medida que a imprensa invadia a barreira de madeira, desesperada para obter a fotografia do ano. O rei da tecnologia de Lisboa, o rosto no chão, a babar e a delirar enquanto o Ricardo era arrastado para os pés, desgrenhado, a gravata torta, o cabelo selvagem. Ele vasculhou freneticamente o fundo da sala. "Sofia!" gritou ele, os olhos à procura da sua jovem amante. "Liga para os fixers. Põe o governador ao telefone, Sofia." Mas as pesadas portas duplas no fundo do tribunal balançavam gentilmente. A Sofia tinha desaparecido. Ela tinha escorregado no momento em que Tomás Blackwood tinha aberto a pasta, desaparecendo como fumo. Não haveria fixers. Não haveria governador. O agente Costa e 2 agentes arrastaram o Ricardo para a saída lateral. Ele chutou e debateu-se, gritando obscenidades que ecoaram no teto alto até que a porta pesada bateu, cortando a sua voz. O silêncio voltou ao tribunal, mas agora era diferente. Era o silêncio de um campo de batalha depois do fogo de canhão ter cessado. Eu estava lá atordoada, o coração a martelar-me nas costelas. A violência súbita, a rapidez da decisão, a imagem do Ricardo algemado, era demasiado para processar. Senti-me tonta. Olhei para o velho homem parado ao meu lado. Tomás Blackwood apoiava-se na sua bengala a observar a porta por onde o Ricardo tinha desaparecido. A sua expressão era ilegível, talvez uma mistura de satisfação e cansaço. Virou-se para mim e a dureza do seu rosto desfez-se. Estendeu a mão e tocou gentilmente no meu ombro. "Acabou?" sussurrei, a voz a tremer. Tomás Blackwood sorriu, uma expressão genuína e calorosa que vincava os cantos dos seus olhos cansados. "Sim, Jenny", disse ele suavemente. "Acabou. Tu ganhaste." A tempestade que tinha fustigado Lisboa durante toda a manhã finalmente deu tréguas quando saímos do tribunal. As nuvens pesadas e cinzentas fraturaram-se, permitindo que raios perfurantes de luz solar da tarde atingissem o asfalto molhado, transformando as ruas com manchas de óleo em rios de ouro. Era o tipo de mudança abrupta de tempo pelo qual a costa portuguesa era famosa. Uma calma súbita após a violência. Senti uma estranha desconexão do meu próprio corpo. 1 hora antes, eu era uma enfermeira desamparada, a caminho da ruína total. Agora era, sem dúvida, uma das mulheres mais ricas do país. Mas o dinheiro ainda não parecia real. O que parecia real era o homem a caminhar ao meu lado. Ele movia-se mais devagar agora. Dentro do tribunal, Tomás Blackwood tinha sido um titã, uma força da natureza que sugara o oxigênio da sala. Mas aqui fora, no ar frio, a adrenalina estava a diminuir. Ele apoiava-se pesadamente na sua bengala com cabeça de falcão, a sua respiração um pouco ofegante com o esforço da caminhada. Parecia menos o carrasco e mais um pai que tinha estado ausente por demasiado tempo. Acabamos na Tasca do Zé, um estabelecimento estreito com revestimento cromado, a 3 quarteirões do bairro Jurídico, perto do Cais do Soré. Era uma relíquia da velha Lisboa, cheirando a café queimado, gordura de bacon e limpa-chão de limão. Era o oposto polar das jaulas de vidro e aço que o Ricardo preferia. Deslizamos para um banco de vinil vermelho no fundo. Uma empregada com olhos cansados serviu-nos 2 canecas de café preto sem perguntar. Por muito tempo, nenhum de nós falou. Envolvi as mãos na caneca de cerâmica, deixando o calor infiltrar-se nos meus dedos frios. Olhei para o homem à minha frente. Ele estava a estudar o menu como se fosse um complexo resumo legal, evitando o meu olhar. "Por quê?" perguntei. A minha voz era apenas um sussurro, mas na tasca tranquila parecia um grito. "Apenas por quê?"
Tomás pousou o menu, tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, um gesto que eu me lembrava da minha infância. Fez-me doer o peito. Por que voltei ou por que fui embora? Perguntou ele, a voz rouca. Ambos, disse eu. 15 anos, pai. A mãe morreu à tua espera. Ela pensou que nos tinhas abandonado por outra mulher. Ela morreu a pensar que não nos amavas. A dor que passou pelo rosto de Tomás era crua e desprotegida. Ele olhou pela janela para o trânsito a passar, o seu queixo apertado. Eu amava-vos mais do que tudo neste mundo, Jenny. Foi exatamente por isso que tive de ir embora. Bebericou o café amargo, armando-se de coragem. Sabes, eu era advogado, mas não conhecias os clientes. No final dos anos 90, eu não estava apenas a tratar de fusões corporativas. Eu era o arranjador para o tipo de pessoas que não são processadas, são indiciadas, cartéis, senadores corruptos, as sindicatos. Olhei para ele, o meu café esquecido. Eu era bom nisso, continuou Tomás, a sua voz baixando. Demasiado bom. Eu sabia onde todos os corpos estavam enterrados, literal e financeiramente. Mas em 2008 ganhei consciência. Não podia mais. Fui ao Departamento de Justiça. Tornei-me testemunha do Estado contra a facção de Sinaloa e uma rede de lavagem de dinheiro em Washington, D.C. Nunca vi isso nas notícias, disse eu. Não, porque se tivesse chegado às notícias, tu estarias morta, disse Tomás friamente. Recusei proteção de testemunhas porque eles queriam desraigar-te a ti e a tua mãe. Não podia sujeitar-vos a essa vida, a olhar por cima do ombro, a mudar de nome, a viver com medo. Então fiz um acordo. Desapareci. Encenaste a minha saída para parecer uma crise de meia-idade. Parti o coração da tua mãe para lhe salvar a vida. Se o cartel pensasse que eu era apenas um pai fugitivo, não vos tocaria. Se soubessem que eu era um informador... Ele deixou a frase incompleta, a implicação pairava pesada no ar. Então, tornaste-te um fantasma. Sussurrei. Tornei-me o Sr. V. Corrigiu Tomás com um sorriso seco e sem humor. Utilizei as habilidades que aprendi com os criminosos para me esconder deles. Vivi na Europa, depois na Ásia. Gere dinheiro na Dark Web. Foi assim que encontrei o Ricardo. Quando um homem procura um contabilista sujo para esconder 1.000 milhões de euros, ele eventualmente cruza o meu caminho. Estendeu a mão sobre a mesa marcada. A sua mão, coberta de manchas da idade e cicatrizes antigas, tremia ligeiramente ao cobrir a minha. Eu observei-te todos os dias. Prendi a respiração. Como? Tenho olhos em todo o lado, Ana. Vi-te graduar-te em enfermagem. Usavas um vestido azul por baixo da tua toga. Vi-te conhecer o Ricardo naquela pastelaria em Almada. Vi-te casar com ele. Os olhos de Tomás ficaram mareados de lágrimas. Quis levar-te ao altar, tanto que parecia que estava a morrer. Eu estava no fundo da igreja, nas sombras. Fui embora antes da recessão. Tu estavas lá, eu solucei. Eu estava sempre lá, mas não podia intervir. Não até agora. Os homens que me caçavam estão mortos ou a apodrecer em prisões de segurança máxima. Mas quando vi o Ricardo contratar o Pedro Sterling, soube que o sistema te ia esmagar. Não podia ver outro bully destruir a minha menina. Tomás enfiou a mão no bolso interior do casaco. Tirou um guardanapo dobrado e um talão de cheques pesado, encadernado em couro. Deslizou-os pela mesa. Os ativos das contas das Caimão, dos cofres de criptomoedas em Malta, das empresas de fachada em Singapura, tudo foi repatriado, disse Tomás, o seu tom voltando ao de negócio. As transferências bancárias foram concluídas há 10 minutos. És agora a acionista maioritária da Nexus Stream. A direção está em pânico. Estão a convocar uma reunião de emergência amanhã de manhã para te elegerem presidente. Olhei para o guardanapo. Nele, na letra frenética do meu pai, estava uma lista de números de contas e uma soma final que me fez girar a cabeça.
1.200 milhões. Ri, um som úmido e incrédulo que borbulhou do meu peito. Pai, eu sou enfermeira. Eu troco soros. Eu não dirijo conglomerados de tecnologia. Não sei a primeira coisa sobre cloud computing. Não precisas de saber código para gerir uma empresa, Ana, disse Tomás firmemente. O Ricardo sabia código e vê onde isso o levou. Para gerir uma empresa, precisas de uma bússola moral. Precisas de saber o que é certo e o que é errado. Podes contratar o melhor CEO do mundo para fazer o trabalho pesado. Tu defines a visão. Tu determinas a alma do lugar. Enxuguei os olhos com as costas da mão. Olhei para o talão de cheques, depois de novo para o velho. E tu? Perguntei. O julgamento acabou. Vais desaparecer de novo? Vais voltar para a Dark Web? Tomás hesitou. Ele olhou para a sua bengala, passando o polegar pela cabeça de falcão de prata. Parecia mais velho do que nunca. O fogo que o tinha alimentado no tribunal foi substituído por uma exaustão profunda e esgotante. Estou velho, Ana. Estou cansado de fugir. Estou cansado de ser um fantasma. Ele olhou para mim, a esperança frágil nos seus olhos. Tenho 15 anos de tempo perdido para recuperar. Se me aceitares. Eu não hesitei. Apertei a mão dele, segurando-o como se ele pudesse desaparecer se eu o largasse. Tenho um quarto de hóspedes no meu novo apartamento, disse eu. É pequeno, dá para um beco, não para o oceano, mas é quente. Tomás sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos seus olhos. Parece um palácio. 6 meses depois, a queda de Ricardo Caldwell foi absoluta. A acusação federal, alimentada pelas provas que Tomás Blackwood forneceu, era a prova de bala. Não houve acordos de confissão, nem acordos caros. O Ricardo foi condenado a 8 anos numa penitenciária federal por fraude bancária, evasão fiscal e perjúrio. O seu isolamento foi total. A Sofia, a sua jovem amante, não ficou para a sentença. Em vez disso, vendeu a sua história à Vanity Fair por 6 dígitos, detalhando o comportamento errático e os acessos abusivos do Ricardo, destruindo efetivamente qualquer chance que ele tivesse de retornar à sociedade. Anna Caldwell não voltou para a mansão à beira do lago. Achou-a fria e cheia de más recordações. Vendeu a mansão, a vivenda na Toscana, os carros desportivos e a coleção de arte. Com os lucros, fundou a Fundação Caldwell Blackwood. Não foi apenas uma dedução fiscal. Era uma sala de guerra. A fundação fornecia defesa legal de primeira linha para mulheres presas em casamentos financeiramente abusivos, contratando os melhores contabilistas forenses para garantir que nenhuma outra mulher seria considerada inútil apenas porque o seu nome não estava na conta bancária. Quanto a Nexus Stream, eu permanecia a proprietária, mas conhecia os meus limites. Contratei uma nova CEO, Sarah Mendes, uma administradora brilhante com quem eu tinha trabalhado no hospital, alguém que entendia as pessoas melhor do que os algoritmos. Sob a minha orientação como presidente, a cultura da empresa mudou da arrogância competitiva para a inovação sustentável. Mas a verdadeira vitória não foi na sala de reuniões. Aos domingos de manhã, se for ao cais do Seixal, passando pelos turistas e pelos mercados de peixe, poderá vê-los. Uma mulher com um rosto gentil e um passo mais leve, ao lado de um homem mais velho num casaco de lã, apoiado numa bengala preta. Eles geralmente têm linhas de pesca na água, embora raramente apanhem alguma coisa. Não falam de milhares de milhões de euros, aquisições hostis ou do passado que os assombrava. Falam do tempo, falam do que cozinhar para o jantar, falam do futuro, falam como uma família. Por 15 anos, pensei que estava sozinha no escuro. Mas enquanto estava no cais, ao ouvir o meu pai rir de uma piada terrível, percebi a verdade. Eu já não estava na sombra de ninguém. Estava finalmente e verdadeiramente na luz. Será que é sempre assim? Que a vida nos arranca tudo para depois nos dar o que realmente importa? Eu não sei.
E mesmo agora, depois de tudo, às vezes ainda penso se fiz a escolha certa, se a sede de justiça me cegou para a possibilidade de outro caminho. Mas depois olho para o meu pai, para a paz nos seus olhos cansados, e lembro-me da liberdade que sinto. É uma mistura, sabe? De arrependimento, de triunfo, de uma estranha gratidão pelo que se perdeu e pelo que se encontrou. Nada é perfeito, nada é unívoco, mas é a minha vida. E por enquanto, basta.